TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, estamos iniciando mais um encontro aqui no programa Castelo Forte. É sempre bom ter audiência, a participação de vocês e agradecemos também pelo retorno, pelas palavras de motivação que recebemos. E hoje nós vamos conversar com Celeste Santi Pereira, que é assistente social no nosso Hospital Bruno Born. A área da saúde é uma área que sempre mexe e toca com todos nós. E talvez muitos não saibam desse serviço tão importante que o nosso Hospital Bruno Born oferece aos pacientes e também aos seus familiares, que é essa assistência social. Celeste, muito obrigado por tirar um pouco do seu tempo e conversar conosco e falar desse trabalho como assistente social no nosso hospital. Tudo bem com você? Tudo bem, inicialmente quero agradecer o convite, acho que é muito importante poder divulgar o trabalho do serviço social do hospital, porque muitas pessoas deixam de procurar e de ser beneficiadas por desconhecimento da área. O que exatamente, Celeste, é esse trabalho, esse serviço de assistência social do Hospital Bruno Born? O que ele oferece e para quem os serviços são oferecidos? Bem, assim, as questões sociais, assim, todas as suas variáveis, elas são determinantes para o processo de adoecimento de um paciente, né, de uma pessoa em geral, né. Então, assim, o trabalho do assistente social, a intervenção do serviço social dentro de um hospital, no atendimento à família, ao paciente, assim, eu considero de fundamental importância, né, para que eles tenham um norte, eles se sintam acolhidos na dor deles, que eles consigam ter orientações em várias questões que a gente possa, né, ajudar dentro da necessidade de cada um deles. A gente às vezes pensa que a única pessoa que precisa de ajuda é o paciente em si, né? Mas dá para imaginar que isso envolve a família, várias pessoas. O que vocês, especificamente nessa área da assistência social, percebem nas famílias? O que elas muitas vezes precisam quando estão acompanhando um paciente no hospital? Bom, em primeiro lugar, a doença dentro de uma família é uma situação que mexe com todo mundo, traz muito sofrimento, muita dor. Em algumas situações mexe com toda a dinâmica familiar, né? Dependendo do papel que aquele paciente exerce dentro da família dele, na casa dele, vai precisar de um substituto para aquilo, pelo menos temporariamente, e algumas vezes ele é até o provedor da família, né? Então desestrutura toda a família. Então, em várias situações, assim, a família é tão necessário o atendimento, né? Um acolhimento, um cuidado quanto o paciente. O paciente, em algumas situações, quando eu estava colocando, ele pode ser mais na área do médico, na área, né, em outra área que precisa mais especificamente, e a família precisa desse apoio, dessa orientação, desse norte para ela, né? Quem é que pode, por exemplo, ter esse apoio da assistência social no hospital? E como é que funciona o acesso a isso? Pode ser um familiar, essa pessoa deve ir ao encontro de vocês, pedir ajuda, ou vocês procuram os familiares? Como funciona? A busca pode ser espontânea, tá? Então, pode ser encaminhado pelo médico, pode ser encaminhado pela enfermagem, as próprias famílias, né? Muitas vezes precisam de alguém que elas façam alguma orientação, vem encaminhado às vezes de fora, vem encaminhado pelo Conselho Tutelar, às vezes vem encaminhado por alguma Secretaria de Saúde, vem encaminhado pelos CAPs, às vezes com uma demanda, né? Então, não tem assim uma única forma de chegar ao serviço social, ela é bem livre, assim. E quais são, assim, Celeste, algumas vamos dizer assim, das dificuldades mais comuns, talvez, quando acontece uma doença num membro da família? Muitas vezes é uma surpresa, muitas vezes pode acontecer de uma hora para outra. Essa família, ela muitas vezes está, talvez até um pouco perdida, o que fazer, como lidar. Que dicas vocês dão? Como é que
pode se dar esse apoio a essa família? Quais são alguns princípios básicos assim desse apoio inicial? É que é tão variável, né? Vamos pegar algumas situações específicas, pode ser? Tá. Então, uma mãe, tá, uma puérpera que teve um bebê prematuro. Esse bebê foi para UTI neonatal. Uma coisa totalmente inesperada, uma situação nova na família, né? Então, o primeiro processo que se faz é um acolhimento para essa mãe, para esse pai, tá? Mostrando assim quais os recursos que tem disponíveis dentro do hospital, recursos sociais, né, que o hospital poderia disponibilizar para eles, e tendo uma conversa de acolhimento mesmo, tá? Situações de saúde mental, por exemplo. Então, algumas vezes o paciente vem em surto, então quem está precisando de atendimento nesse momento é a família, né? Então, se conversar com essa família, ver o que ela está sentindo naquele momento, né? Em que a gente poderia ajudar ou auxiliar nesse momento específico, assim, na chegada do paciente no hospital, né? A saúde mental é uma coisa que traz muito sofrimento, porque existe estigma, né? Existe toda uma questão social envolvida, né? De discriminação. Então é o filho que é drogado, é o filho que é bandido, é visto como isso, né? Ou é visto como vagabundo, né? Sem as pessoas terem o entendimento do que seja e até o diagnóstico daquela pessoa, né? E isso traz muita dor para as famílias. Até muitas vezes segregação social, eles se fecham naquele grupo por medo de ser rechaçados, por medo do que os outros vão dizer. Então, no hospital a gente trabalha isso. Claro que o período de internação do paciente, ele varia, assim, de algumas semanas, né? Eventualmente passa, assim, mais de mês, né? Então, a gente trabalha com a família na medida do possível, assim, para que eles tenham uma compreensão diferente, para fortalecer essa pessoa, fortalecer o vínculo entre ela e o paciente, né? Orientando ela sobre questões da doença, ou seja, assim, o médico passa, mas a gente faz um aprofundamento numa linguagem mais simples, né, que às vezes atinge mais a compreensão dessa família, né? Encaminhamentos, então, mostrando quais os recursos que existem lá fora para ela ter esse apoio, né, como os CAPs, como grupos de autoajuda, vários outros tipos de recursos sociais que tem, né, ou até de políticas sociais que tem, que envolvem essas questões. Eu imagino que nesse sistema de saúde, enfim, que às vezes é complexo, às vezes as pessoas não sabem o que existe de disponível, onde podem buscar apoio. Isso seria uma área assim, muito importante do trabalho assim, social, no sentido de informar as opções que existem para as pessoas. Isso é algo assim que vocês oferecem nesse sentido? Sim, sim. A gente, por exemplo, na preparação da alta, tá? Então, um paciente, ele teve algumas sequelas, né? Ele ficou com algumas limitações físicas, às vezes com dificuldade até de lidar com as atividades da vida diária. Então vai ter que ter um cuidador, tem que ver se existe naquele núcleo familiar alguém que vai ter capacidade de fazer isso, né? Se eles têm essa disponibilidade. Se não tem, é bem complicado, assim, mas vai se ajudar essa pessoa a poder ver horizontes, né, para isso, assim. Então, eles vão precisar de recursos, muitas vezes recursos materiais. Então, esses recursos materiais, por exemplo, vão precisar de uma cama hospitalar, eles vão precisar de uma alimentação especial, eles vão precisar de fraldas, uma cadeira de rodas, enfim, né, oxigênio. Então, algumas coisas se encaminham essas famílias para o para a busca de esses recursos em órgãos públicos, né? O Estado fornece, por exemplo, oxigênio, né? Fraldas do município, quando é geriátrica, se consegue nas farmácias com 90% de desconto, né? Medicamentos, tem medicamentos da farmácia básica, depois tem outros medicamentos que são da farmácia do Estado, e ainda quando não contemplam nenhum deles, se encaminha para a Defensoria Pública, né? Em caso onde o Estado se nega a disponibilizar. E é extremamente importante para aquela família, eles não têm recursos para, né? Entre outras coisas, né? Então nós estamos aqui falando de alguns aspectos, necessidades da família, muitas vezes, que tem um paciente no hospital, questão financeira, material,
durante a internação e também fora. A questão emocional, Celeste, quais são algumas questões assim, que talvez aparecem bastante? Você falou um pouco, às vezes, de alguns estigmas ou preconceitos, talvez, que as pessoas já trazem junto. O que é importante nessa hora que uma família tenha um familiar no hospital em termos emocionais? É a união, é a serenidade? O que você diria assim que é importante a família trabalhar emocionalmente nessa hora que tem um familiar hospitalizado? Todas essas coisas, né? A tranquilidade, principalmente, né? A tranquilidade emocional, assim, porque onde não houver, a pessoa não sabe lidar com aquela situação e ela pode se desestruturar, né? Não se trabalha muito aprofundadamente assim as questões emocionais, assim, até porque seria um pouco mais da área da psicologia, né? O serviço social é mais no sentido de acolhimento, de ouvir a história do paciente, o contexto social onde ele vive, né? Como se dão as relações familiares, como é a dinâmica daquela família, para que isso não seja algum problema que possa existir ali dentro não seja um entrave para o tratamento, né? Para o vínculo familiar, para o retorno dessa pessoa em casa. Né? Então é uma coisa mais, não digo superficial, assim, mas não é tão aprofundada na questão emocional. O emocional ele vem como, ele vem, digamos, de roldão, né? Porque tu trabalhando todas essas questões com a família, né? E ela está sentindo que aquela dor dela está acolhida, que tu está tendo uma escuta, que tu está tendo interesse em ajudar, ela já se sente mais tranquila, já se sente apoiada, já se sente mais, né? Mais bem, de um modo geral, assim. Estamos conversando com Celeste Santi Pereira, assistente social no nosso Hospital Bruno Born. Celeste, em relação a essa questão do apoio familiar, a gente sabe que muitas vezes o paciente vem até mesmo de outras cidades aqui para Lajeado, pessoas às vezes vêm em cima da hora. Como é que é essa relação, essa realidade de alguém que vem para o hospital de uma forma emergencial, rápida, quem sabe até de outras cidades, de longe, quem sabe está aqui sozinha ou tem pouco contato? Essa realidade existe, ela é muito presente? Como é que se procura colaborar nesse sentido? Sim, existe. Dentro do hospital, a gente tem um alojamento, tá, que é para as mães das crianças da UTI pediátrica. Tem pessoas, até porque muitas delas vêm pela Central de Leitos do Estado. Então, elas vêm de municípios de 500 quilômetros de distância. E elas não têm, muitas vezes, nenhum familiar, nenhum conhecido na região. Então, o hospital acolhe essa mãe. Tá? Então, ela permanece dentro do hospital, ela recebe as alimentações e o acompanhamento do serviço social, né? Muitas vezes a psicologia. Tá? Tem pacientes que vêm, porque nós somos referência em algumas especialidades, né? Como a oncologia, por exemplo, tá? Traumatologia, né? Média complexidade. Então, tem nessas áreas, assim, tem outras também, hemato, nós somos também referência para uma região bem grande. Então, quando eles vêm, a família, a gente tenta acolher ela dentro do hospital mesmo, tá? Quando é acompanhante, fica junto com o paciente. Se está em UTI, a gente encaminha para algum lugar, assim, onde tem um custo, né, menor, assim, que caiba dentro do orçamento dessa família, né? Dependendo da distância, a gente conversa com os municípios de origem para que eles favoreçam essa vinda e ida desse familiar, né, para as visitas, né, no caso de UTI, como está falando, né. No caso da oncologia, né, também vem de municípios distantes, 200 quilômetros, mais, às vezes, né, de distância, ou até menos, mas a família tem dificuldade desse acesso ao hospital e muitas vezes até o paciente, porque ele vem para atendimento ambulatorial e aí ele passa durante o dia algumas horas no hospital e depois outro tempo ele fica ocioso e às vezes a saúde dele não está muito boa, né? Ou ele tem dificuldade financeira de ir e vir, ou o município às vezes não disponibiliza esse transporte, né? Então a PECAM dispõe de uma casa, digamos assim, né, para a acolhida dessas pessoas, né, onde elas podem permanecer a noite toda, né, e durante o dia. Entre outros recursos que tem, né. Você agora menciona também que existem entidades e grupos parceiros nesse sentido, na verdade, por exemplo, que apoiam voluntariamente com algumas ajudas, a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Sim, sim. Não para hospedagem, não, né? A Liga medicação, para alimento suplementar, né? Às vezes fraldas, né? Então seriam mais em questões materiais, nesse sentido, né?
a PECAM também, e também disponibilizam hospedagem. Estamos conversando com Celeste Pereira, assistente social do Hospital Bruno Born. Ainda nesses últimos minutos aqui do nosso diálogo, nosso bate-papo, Celeste, se você pudesse talvez comentar um pouquinho assim da sua experiência em relação a justamente esse convívio familiar no cuidado do paciente que foi para casa. Você que acompanha muito dentro do hospital, que tem esse interesse em apoiar um bom ajuste no sentido do cuidado em casa, quais são algumas dicas, talvez algumas preocupações que você teria no momento que essa pessoa recebe alta do hospital e está indo para casa? Puxa, bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, que a família compreender, né, se colocar no lugar daquele membro da família que está doente, que às vezes no adoecimento muito grave, muito intenso, que causou limitações para ela, então ela não vai exercer o mesmo papel que ela exercia antes, e isso muitas vezes traz sentimentos ruins para as famílias, né? Elas, até por não saber lidar com aquilo, é uma situação nova, então de poder se colocar nesse lugar, né, do paciente e ver as dificuldades que ele está enfrentando e o sentimento que ele está tendo por não estar podendo mais exercer aquele papel que ele tinha antes, né? Uma das coisas. Outra é da paciência, muita paciência em lidar com uma pessoa doente. Tá? A grande maioria dos pacientes que saem do hospital, eles saem bem, tá? Saem bem e não requer maiores intervenções, é tudo muito tranquilo, né? Mas estou me referindo mais a situações mais graves, né? Situações mais graves, assim, que muitas vezes tem isso. Às vezes são famílias com vínculos fragilizados, assim, até por questões históricas de, né, assim, de maus tratos, de violência na família, de alcoolismo. Então, onde houve os vínculos afetivos rompidos, né? Então a gente tenta fazer essa aproximação, esse resgate. Algumas situações não é possível, assim, que são coisas muito graves, assim, como abuso sexual, né? Violência física muito intensa, muito grave. Não é possível fazer essa aproximação, né? Não nesse momento curto onde a gente tem para trabalhar ali no hospital, né? Mas na medida do possível, sim, de fazer um resgate, assim, do vínculo afetivo entre a família e o paciente. E ainda uma última pergunta, o que você percebe na questão dos familiares buscarem orientação? A gente sabe que muitas famílias que têm uma pessoa em casa que está com alguma limitação, que está em recuperação, elas também precisam dessa orientação. Como lidar com essa pessoa? Na sua visão, na sua experiência, as famílias em geral procuram orientação, elas vão atrás de informação, ou muitas vezes as pessoas vão lidando com a situação do jeito que elas conseguem? Como é que você vê isso e o que você diria como até a orientação, quem sabe? Eu acho que sim, acho que a maioria sim, porque tem assim evoluído muito a área da saúde, né, e da assistência. Então tem grupos no CRAS, por exemplo, tem grupos de fortalecimento de vínculos, onde a gente encaminha e eles vão, né? Tem os grupos de familiares nos CAPs, né? São 3 CAPs, o CAPs infantil, daí tem CAPs para doença, né, transtornos mentais, e o CAPs de álcool e drogas. Então, lá as famílias vão ter bastante apoio e vão ter oportunidade de colocar as dificuldades e receber as orientações. Tem os AAs, tem grupos de terceira idade, tem vários outros grupos, assim, onde eles podem buscar, né, e a gente orienta onde poder buscar isso. Eles têm buscado, sim. Muito bem, nós estamos chegando no final aqui do nosso programa de hoje. Celeste Santi Pereira, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e também parabéns pelo trabalho que o nosso Hospital Bruno Born oferece através desse serviço de assistência social, onde você e mais 2 assistentes, é isso? Mais 2 assistentes. Prestam esse apoio tão importante aos pacientes e seus familiares. Obrigado pela sua presença e pelo trabalho de vocês no hospital. Por nada, muito obrigada, eu que agradeço.
amigos, amigas, convido para um momento de reflexão a partir de uma palavra da Bíblia Sagrada. Dessa vez, convido a ouvirmos e a pensarmos sobre o exemplo, a atitude de uma viúva pobre, conforme consta no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Certa vez, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, estava ensinando e também parou para observar as pessoas que entravam no templo lá em Jerusalém. O templo, este que era o centro da vida religiosa do povo de Israel. E na entrada do templo haviam lugares específicos para as pessoas depositarem as suas ofertas para manutenção do templo, dos sacerdotes, para também ajuda às viúvas e órfãos, que era uma parte do trabalho religioso do templo na época. Ali Jesus viu que haviam pessoas abastadas, pessoas com muitos recursos financeiros, que colocavam quantias grandes de dinheiro nessas caixas de oferta. Mas também aconteceu naquele momento que chegou uma viúva pobre, como consta no texto, e essa viúva colocou 2 moedinhas pequenas, de baixo valor, na caixa de ofertas do templo. E Jesus então observou esse fato e disse às pessoas que ouviam: eu afirmo a vocês que isto é verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Jesus convida assim a uma reflexão sobre o dinheiro, o valor dele na nossa vida, a nossa relação com o dinheiro e com Deus. Jesus, através dessa explicação, desse comentário, ele diz que aquelas 2 moedinhas de pequeno valor tiveram sim uma grande importância, um grande significado, pois eram um símbolo, uma demonstração de que aquela viúva necessitada, ela desejava colocar um sinal da sua gratidão a Deus naquela caixa de ofertas. Jesus assim dá muito valor ao que aquela viúva pensa, acredita e vê a sua relação com Deus. Jesus valoriza a intenção, valoriza o significado que aquela oferta tem para as diferentes pessoas. A oferta para a obra de Deus através da igreja deveria ser sempre uma oferta espontânea, de gratidão e também de compromisso com aquilo que Deus quer fazer através da sua igreja, do seu povo, em termos de ensino, de pregação, de cuidado, de apoio, de ajuda. A oferta também é uma forma muito importante de nós dizermos para nós e também para Deus que reconhecemos que o dinheiro não é o Senhor da nossa vida. Quando nós ofertamos, quando nós doamos algo, quando a gente abre mão de algo em favor de outros, nós estamos dizendo que o dinheiro não é tudo, que a gratidão faz parte da nossa vida e que acima do dinheiro está o Deus que cremos que é o provedor daquilo que nós precisamos para viver. Um teólogo luterano disse certa vez e chamou atenção para o fato de que nós não podemos servir ao dinheiro e a Deus ao mesmo tempo. Só podemos servir, conforme disse Jesus Cristo, um Senhor. Ou servimos a Deus, ou servimos ao dinheiro, mamon. Por isso, amigo, amiga, vamos lembrar de que ofertar, contribuir, é uma forma de dizermos o dinheiro é somente um meio, um veículo para nós podermos viver, conviver, termos o nosso sustento e também podermos repartir, doar para aquilo que Deus quer fazer entre nós. Que Deus nos dê alegria em podermos assim sermos pessoas generosas
e que sabem o lugar do dinheiro na nossa vida, que não é o primeiro lugar, mas sim o lugar que está abaixo da direção do próprio Deus, o nosso Criador. Amém. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.